Existe uma fórmula secreta por trás dos melhores lugares do mundo para se trabalhar? Essa é uma pergunta que vale bilhões, literalmente. E nessa análise a gente vai decifrar o que a ciência tem a dizer sobre isso. Vamos mergulhar nesses dados. Para começar, vamos dar uma olhada num caso bem interessante. A SAS, uma empresa de software que parece que realmente desvendou o código. Eles são de forma consistente classificados lá no topo das listas de melhores lugares para trabalhar, ano após ano. Bom, essa é a pergunta que muita gente já se fez, inclusive concorrentes gigantes, como o Google, que, segundo a pesquisa, chegaram a visitar o campus da SAS para buscar umas ideias quando estavam projetando o próprio complexo. Agora, olha só que interessante. A pista mais clara está aqui. A taxa de rotatividade de funcionários da SAS é de menos de 4%. Enquanto isso, a média do setor é de 20%. É uma diferença gigantesca. E isso já sinaliza que tem algo de muito especial acontecendo por lá. E a resposta, como a pesquisa aponta, vai muito além de lanchinhos de graça e academia na empresa. A raiz do negócio é muito mais profunda. Está no comportamento organizacional, na psicologia de como a gente se sente em relação ao nosso trabalho. Certo. Para a gente entender como isso funciona, primeiro a gente precisa definir as duas atitudes principais que mais importam no ambiente de trabalho. Elas são a base de tudo que a gente vai ver a seguir. A primeira delas é a satisfação no trabalho. E, de um jeito bem direto, é simplesmente o quão contente uma pessoa está com a sua função específica, sabe? Com as tarefas que ela faz no dia a dia. E a segunda é o comprometimento organizacional. Aqui o negócio é mais amplo. Não se trata só do trabalho em si, mas daquela conexão emocional que a pessoa sente com a empresa como um todo, com os valores, com a missão dela. Então, aqui está o ponto crucial. Essas atitudes, elas não causam comportamento diretamente. Elas criam a intenção de agir. Por exemplo, uma pessoa insatisfeita pode ter a intenção de sair, mas a decisão final, de fato, de ir embora, depende de outros fatores, como o mercado de trabalho. É uma diferença sutil, mas muito, muito importante. Ok, então se o objetivo é ter satisfação e comprometimento, quais são os ingredientes que criam essas atitudes positivas? Qual é a receita do bolo? Esse diagrama da pesquisa nos dá a receita básica. À esquerda, a gente vê os fatores que causam tudo e à direita, os resultados que eles geram. Satisfação no trabalho e comprometimento organizacional. Vamos analisar agora alguns dos ingredientes principais. Um ingrediente super poderoso é o tal do contrato psicológico. São aquelas promessas não ditas, sabe, entre o funcionário e a empresa. Quando esse contrato é quebrado, por exemplo, se a empresa prometeu um ambiente amigável, mas na prática incentiva uma competição agressiva, a satisfação e o comprometimento, despencam. Outros fatores que são críticos incluem o quanto a personalidade de alguém combina com o trabalho e a cultura da empresa, a qualidade dos relacionamentos, principalmente com o gestor direto, e também um senso geral de justiça, de equidade nos processos e no tratamento. E olha que legal essa parte. Ela mostra que nem todo estresse é ruim. A pesquisa faz uma distinção. Existem os estressores de desafio, tipo ter muita responsabilidade, que podem até motivar, e existem os estressores de obstáculo, como politicagem de escritório, não saber direito o que esperam de você. E esses são só frustrantes e prejudiciais mesmo. Agora vamos conectar os pontos. A gente já viu o que causa atitudes positivas. Mas afinal, por que as empresas deveriam se importar com isso? Vamos ver como esses sentimentos se traduzem em resultados de negócio bem concretos. Atitudes positivas têm uma influência direta em 4 comportamentos-chave no trabalho, que toda organização fica de olho: o desempenho na função, os atos de cidadania, o número de faltas e, claro, a decisão de ficar ou sair da empresa. Funcionários mais felizes tendem a ser bons cidadãos organizacionais. O que é isso? É fazer coisas que não estão lá na descrição do cargo, tipo ajudar um colega novo a se enturmar ou dar sugestões para melhorar processos, simplesmente porque a pessoa se importa. Agora, do lado negativo, atitudes ruins levam direto ao absenteísmo, e o custo disso é impressionante. As faltas não planejadas custam às empresas americanas algo em torno de 74 bilhões de dólares por ano, segundo as estimativas da fonte. É um número astronômico, né? E talvez o custo mais visível e mais prejudicial seja a rotatividade. Quando funcionários que estão infelizes e descomprometidos decidem ir embora, o custo para encontrar, contratar e treinar alguém para substituir
é simplesmente enorme. E aqui tem uma dinâmica bem interessante. Embora os funcionários com baixo desempenho sejam, no geral, mais propensos a sair, são os de alto desempenho que ficam infelizes que representam o maior risco. Por quê? Porque eles têm mais opções no mercado e, com isso, a liberdade de sair assim que se sentem desvalorizados. Agora, é fundamental a gente entender que essa receita não é uma fórmula mágica que serve para todo mundo. Os ingredientes precisam ser adaptados para o contexto geral, principalmente quando a gente pensa em ética e na cultura de cada país. A pesquisa é bem clara nisso. As pessoas são mais felizes e mais comprometidas quando acreditam que a empresa onde trabalham opera de um jeito ético. Um clima moral forte atrai e retém talentos. Só que isso nos leva a um paradoxo fascinante. O estudo sugere que funcionários que são extremamente comprometidos podem, na verdade, ter menos chance de perceber ou denunciar comportamentos antiéticos. É como se a lealdade à empresa pudesse criar um tipo de ponto cego, sabe? A cultura de cada país também tem um papel enorme. Em culturas mais individualistas, por exemplo, o conflito entre trabalho e família pesa mais na satisfação. E algo que é visto como um comportamento de cidadania extra nos Estados Unidos, como aguentar condições ruins, pode ser visto como uma expectativa básica do trabalho em lugares como Hong Kong. E tudo isso, no fim das contas, nos leva de volta ao indivíduo. Depois de analisar todos esses fatores, desde personalidade, relacionamentos até cultura e ética, a pergunta final fica para reflexão. Qual desses ingredientes seria o mais essencial na receita de um local de trabalho ideal? A resposta para isso pode revelar muito sobre o que realmente se busca em uma carreira.